No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilhava nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deles o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória do unigênito vindo do Pai, cheia de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. A maior revelação do amor e da graça de Deus é Jesus Cristo. Dentre todas as coisas que ele revelou, ele em si era a própria revelação do amor e da graça de Deus pela humanidade. Aqui no capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu João, fala que a palavra viveu entre os seus, mas os seus o rejeitaram. E os seus foram contra ele. E esse homem que a gente falou a semana toda, esse homem extraordinário, que é a maior revelação do amor e da graça de Deus, ele foi levado a Pilatos pelo povo, porque o povo, principalmente os sacerdotes e os fariseus, queriam que ele morresse, queriam que Pilatos o matasse, porque ele se dizia o Filho de Deus. Então, o próprio povo de Jesus, o próprio povo para quem Jesus veio aqui na terra o rejeitou. E pior que isso, não foi somente para o povo, porque que os fariseus estavam irados a gente sabia, que os sacerdotes estavam irados a gente sabia. O problema era que um discípulo de Jesus que entregou ele aos fariseus, com um beijo em sua bochecha, Judas Iscariotes, que a gente conhece, Judas o traidor, que é assim que a Bíblia descreve. Quando Jesus estava na ceia de Páscoa, a última ceia antes do Getsemane, Judas já tinha combinado com os fariseus e os príncipes dos sacerdotes para entregar Jesus, para quando eles descessem, Judas iria dar um beijo na bochecha de Jesus para mostrar que aquele que era Jesus, para que Jesus fosse preso e morto. E tudo isso por dinheiro. Judas entregou o Salvador para a morte por dinheiro, e Judas era amigo dele. E quando eles chegaram para Pilatos pergunta: de que vocês acusam esse homem? E não encontram nenhuma acusação contra Jesus. Então Pilatos olha para Jesus e fala: você é o rei dos judeus. E Jesus olha para Pilatos e fala: o meu reino não é deste mundo. O verbo que era Deus estava em Deus, se fez carne, veio à terra, andou entre os seus o rejeitaram. O reino dele não é desse mundo. Pilatos, por não encontrar nenhuma acusação contra Jesus, ele queria soltar Jesus, mas como era Páscoa, um prisioneiro deveria ser solto, era uma tradição. E o povo escolheria qual prisioneiro seria solto. Então Pilatos colocou Jesus e Barrabás, que era um criminoso, perante o povo, e perguntou: quem vocês querem que eu solte? E o povo gritou: solta Barrabás. E Pilatos não havia encontrado nenhuma acusação contra Jesus, mas o povo queria que soltasse Barrabás. Então, para agradar o povo, Pilatos soltou Barrabás e açoitou Jesus, colocou uma coroa de espinhos em suas cabeças, colocou uma túnica de púrpura sobre ele, apresentou ele ao povo e disse: eis o homem. Pilatos não havia encontrado acusação nenhuma contra Jesus, então não tinha por que matar Jesus. Então o povo gritou: crucifica-o. Então Pilatos, por não ter encontrado acusação, ele diz: crucifica-o vocês, não há acusação contra o homem. E o povo pega e diz, os fariseus gritam: ele se diz o Filho de Deus. Pilatos fica amedrontado e aterrorizado com a situação. Pilatos olha para Jesus e fala: tu és o Filho de Deus? E Jesus diz: tu que diz que eu sou? E Pilatos, por
olha para Jesus e fala, eu tenho todo o poder, toda a autoridade para te libertar ou mandar você ser crucificado, você me trata assim, você não quer me responder. E Jesus pega e diz, você não tem nenhuma autoridade se não te dada a partir de Deus que está no céu. Então, Pilatos, depois do povo pedir muito, depois de temer o que o povo dizia, de temer desrespeitar César, Pilatos entrega Jesus ao povo para ser crucificado. Os soldados levam Jesus e obrigam Jesus a levar sua própria cruz. Mas é interessante ressaltar que Jesus acabou de chegar para ser preso. Então não havia cruz feita para Jesus. Então Jesus teve que carregar a cruz de outro prisioneiro, de outro pecador. E antigamente a cruz era feita na medida do prisioneiro. Então Jesus carregou uma cruz mais pesada do que ele. Uma cruz maior do que deveria ser para ele. Jesus carregou a cruz de Barrabás, que havia acabado de ser solto. Já havia uma cruz construída para ele. E quando Jesus chega ao Gólgota, que se chama Caveira, que seria o lugar onde ele foi crucificado, ele é crucificado entre dois pecadores e ele perdoa um desses dois pecadores. O pecador olha para, enquanto o zomba, o outro fala, esse homem não tem acusação, eu tenho acusação, eu mereço estar aqui, mas ele não merece, ele não tem acusação alguma. E Jesus perdoa aquele pecador. Os soldados, eles pegam as vestes de Jesus e rasgam e dividem entre eles. Eles tiram na sorte a túnica de Jesus. Chega um momento que Jesus pede um copo d'água e os soldados lhe dão vinagre para beber. Então Jesus grita, está consumado, e suspira. E ali ele morre. O Filho de Deus, que veio ao mundo para trazer salvação para a humanidade, é morto pelos seus. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E como era perto da comemoração da Páscoa, eles estavam quebrando a perna de todos os prisioneiros. Então, mas para se cumprir a profecia de que nem o osso de Jesus seria quebrado, eles perfuraram o lado do abdômen de Jesus e viram que saiu água e sangue. Então confirmaram que Jesus estava morto. Pediram a Pilatos para sepultar Jesus, e Pilatos deixou, sepultaram Jesus. E o mestre, o rei de Israel, havia uma placa sobre a cruz dele, em aramaico, grego e latim, que Pilatos mandou escrever, que estava escrito, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. O rei dos judeus havia sido crucificado. O rei das nações havia sido crucificado. Para completar esse vídeo, eu queria ler com vocês em João 17, que é a última oração que Jesus faz antes de ser crucificado, que diz assim. Depois de dizer isso, olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, completando a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teu, tu o deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti a palavra que me deste e eles aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me destes. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes,
como igualmente me amastes. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me destes, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviastes. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. E essa foi a última oração de Jesus antes de ele morrer. Um diálogo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as três pessoas da Trindade. E ele fala a respeito de nós, nessa última oração. Jesus Cristo, Filho de Deus, é a maior revelação de graça e amor para a humanidade. A maior revelação da graça e do amor de Deus por nós. É isso, eu espero que Jesus tenha falado com você através desse vídeo. E não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar o vídeo com os amigos. E acho que essa semana é a semana de se lembrar do sacrifício de Jesus por nós, da morte de Jesus na cruz por nós. E que Ele é a graça e o amor enviado por Deus para nós, a salvação. Então, hoje é um dia para parar e refletir nisso, que o Cristo morreu e por conta da morte dele de cruz, a salvação nos alcançou. Falou!